convidar você para mais uma meditação diária. Dessa vez eu quero falar um pouco a respeito da parábola do rico e do Lázaro, que se encontra em Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19. A parábola se refere a dois personagens principais. Um dele, chamado rico, denominado como rico, apresentado como rico. Na verdade, nem nome tinha. Nem nome o Senhor Jesus se propôs a conceder a esse homem na história. Acontece que ele tinha uma vida regada a prazeres terrenos, ele desfrutava de uma vida cheia de excessos. E, em contrapartida, havia também o pobre Lázaro, que era um mendigo, que tinha como principal objetivo simplesmente comer daquilo que caía da mesa daquele homem. E diz o texto que, inclusive, os próprios cães se aproximavam dele para lamber-lhe as feridas. Eram vidas completamente distintas. Mas acontece que chegou um determinado momento que os dois faleceram. E o mendigo foi levado imediatamente ao seio de Abraão, um termo muito comum utilizado entre os hebreus para designar o descanso eterno, o paraíso. E lá ele desfrutou das benesses da companhia de Deus. E o outro, o rico foi levado para o Hades, onde foi atormentado dia e noite por conta de tudo aquilo que ele fez no decorrer da sua vida. E acontece que num determinado momento ele levanta o seu pescoço e ele consegue enxergar Lázaro do outro lado, no seio de Abraão. E ele pede para que Abraão pedisse a Lázaro que molhasse na água a ponta do dedo e esticasse a mão para que ele refrescasse a língua. Porque dizia ele que havia um grande abismo que separava um do outro, de modo que aquele que estava do lado de lá não podia vir para o lado de cá e vice-versa. Foram duas vidas completamente distintas, tanto na vida quanto após a morte. Cada um recebeu o justo galardão, a justa recompensa pela forma com que conduziu a sua vida. O rico, ainda depois de morto, ainda estando em tormento, ainda acreditava que tinha condição de exigir e mandar alguém fazer alguma coisa por ele. Porque ele dá uma ordem para Abraão, ele diz: pai Abraão, peça que ele molhe a ponta do dedo na água para que eu refresque a língua. Ou seja, aquele espírito prepotente não se dissipou nem estando em tormentos. O destino deles foram irreversíveis após a morte. No entanto, foi enquanto eles estavam vivos que as pequenas decisões do dia a dia que cada um foi tomando é que definia para onde cada um ia. Lázaro, mesmo pobre, mesmo tendo a ausência de pão, não perdeu a sua fé em Deus, não perdeu a sua esperança de dias melhores em algum momento, quer em vida ou após a morte. Já o rico viveu como se a maior preciosidade que ele tinha fosse apenas nessa vida. E é isso. O destino de cada um não tem volta. Aquilo que acontece conosco depois da nossa morte é irreversível. Mas é enquanto nós estamos vivos que nós pavimentamos o nosso caminho em uma dessas direções. Então, meu amigo, minha amiga, ainda que você tenha falta de alguma coisa, ainda que a sua vida não seja exatamente como aquilo que você desejou, não perca sua fé em Deus, não perca sua esperança, porque Ele se encarregará de recompensar a tua fé, seja nessa vida ou seja na próxima. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.